Essa é a primeira entrevista da série O Sucesso do Fracasso. Eu e a Lívia conversamos sobre vários assuntos e ela foi certeira ao nos contar sobre a sua trajetória de erros e de fracassos. Porém, como a gente não quis perder nada, a entrevista ficou muito grande. Então, para te ajudar a aproveitar tranquilamente todo o conteúdo que a gente preparou, a gente vai dividir a entrevista em 3 partes. Hoje, disponibilizaremos a primeira parte e amanhã e na sexta, disponibilizaremos o restante. Acompanhe a liberação dos vídeos e toda a entrevista com tudo que conversamos. Olá, tudo bem? Eu prometi mais uma vez e eu vou cumprir a minha promessa. A gente está começando agora uma nova série de vídeos chamada O Sucesso do Fracasso. Mas como assim o sucesso do fracasso? Por vezes na nossa carreira, na nossa vida, a gente enfrenta desafios e esses desafios e essas decisões que a gente passa levam a gente a caminhos ou a decisões que por vezes as pessoas ao nosso redor entendem aquilo como fracasso. Mas no fundo, aquele fracasso é na verdade um sucesso. Então hoje aqui nós queremos ajudar você que está começando a sua carreira, seja como líder ou seja como liderado, a entender melhor esse mundo do trabalho e ficar à vontade com seus erros, ficar à vontade com aquilo que acontece e que por vezes as pessoas acham que a gente está fracassando, mas no fundo, tudo aquilo está contribuindo para que a gente aprenda mais e para que a gente amadureça mais. Então, hoje, para começar essa série, eu trouxe uma convidada muito especial. O nome dela é Lívia. Para mim vai ser bem difícil conduzir essa conversa de um jeito sério, porque a gente tem já, eu estava contando, Lívia é o nome dela, eu estava contando, a gente tem décadas de amizade, já completou décadas, é mais de uma, e eu pude acompanhar o trabalho dela, acompanhar a vida dela, acompanhar a carreira dela, desde que ela começou a trabalhar, e ela é uma pessoa que eu vejo esse sucesso do fracasso. Então eu trouxe ela aqui hoje, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Lívia é o nome dela. E Lívia, fala aí um pouquinho de você, conta pra gente um pouquinho sobre a tua vida. Oi, pessoal, tudo bem? Já de antemão eu aviso que a gente vai ter um fundo sonoro bem diferenciado, que a minha pequenininha tá ali assistindo a gente, acompanhando. Então, não se preocupem, tá tudo sob controle. E de vez em quando ela quer fazer umas participações, tá bom? Bom, eu de formação eu sou publicitária, né? Depois eu fiz uma pós-graduação em administração, que me ajudou bastante depois no decorrer da carreira, né? Eu comecei trabalhando com publicidade e propaganda. Mas depois a vida foi encaminhando para eu entrar no mercado editorial. E eu realmente me encontrei lá. Eu gostei bastante dessa área. Foi meio que ao acaso, mas eu me descobri lá, né, nesse mercado editorial. Tanto cuidando de textos mesmo, que é a minha grande paixão. Maressa sabe que eu amo português e o bom português, né? Dizer que eu saiba tudo, de vez em quando eu erro pra caramba, mas eu gosto, e isso me levou, assim, a trabalhar no mercado editorial, e pela facilidade, como eu cresci usando microfone, igreja, eu ia falar com pessoas e tal, então isso foi me encaminhando para fazer trabalhos de coordenação de pessoas, coordenação de equipe. Eu me realizei nisso, amei, gosto até hoje, apesar de hoje ter mudado completamente meu foco, né? O foco mudou um pouco, como ela falou, né? A questão aí do bebê, mas isso também tem a ver, né? Com a vida e com o trabalho, com o mundo do trabalho. Então, a Lívia trabalha em casa, né, Lívia? Como vai dar para vocês verem aí no vídeo, a gente teve que agendar uma entrevista online, porque ela é uma pessoa muito ocupada, muito chique, e a gente mora em cidades diferentes, mas a gente precisava fazer esse momento acontecer. Então é um prazer estar aqui com você, estar recebendo você aqui no nosso canal. Para começar, uma pergunta meio capciosa. Me diga se você errou muito nessa trajetória que você contou aí bem brevemente mesmo. A Lívia é super capaz, super competente, tem uma vasta experiência aí, mas eu quero que ela conte erros para começar. Você errou muito na sua carreira, você falou que você liderou equipes, né? Então, como é que foi esse processo?
Olha, nessa parte eu teria muita coisa para contar, viu? Fui objetiva na primeira, mas agora falar de erro é uma coisa assim, a gente tem muita coisa para contar. Mas assim, eu posso selecionar algumas que impactaram diretamente na minha vida. Então, por exemplo, lá atrás, quando eu estava trabalhando só com comunicação, só publicidade e propaganda, chegou um tempo, né? Eu estava coordenando uma equipe pequena, eram umas 9, 10 pessoas, mas tinha algumas coisas que eu, da minha liderança acima, que eu não conseguia compactuar com elas, sabe? Batia de frente com os meus princípios e aquilo era muito pesado para mim. E em vários momentos eu me posicionei contra, né? Em alguns momentos, tudo bem, eles acataram, mas chegou em um ponto específico que foi, assim, insustentável. E aí eu me coloquei e deixei até meu cargo à disposição, entendeu? Eu falei, olha, gente, faz o que vocês quiserem, porque eu não consigo seguir nesse caminho que vocês querem, tá batendo muito no nosso princípio, entendeu? E aí eles disseram na hora, na reunião, aquela coisa muito legal, não, tudo bem, você tá dentro do seu esquema, tudo bem e tal. E depois que eu voltei de férias de 10 dias, porque eu não conseguia nem tirar 30 dias na empresa, nessa empresa até então, eles me colocaram na geladeira. O que era a geladeira deles? Eles me tiraram a coordenação, colocaram uma pessoa no meu lugar e me colocaram em um lugar com uma função. Me mantiveram o meu cargo por uma questão política, mas me colocaram numa função completamente básica do que eu fazia e diferente do que eu fazia. Então, se eu liderava equipes, eu direcionava a produção de trabalho, a cadeia produtiva, enfim, uma série de decisões, eu passei a ser uma peça apenas e foi uma questão de geladeira mesmo. Eu fiquei 6 meses na geladeira porque a minha atual chefe, que passou a ser minha chefe, numa outra... Era um CNPJ só que era uma outra direção assim, da empresa, uma outra divisão. E essa minha nova chefe, ela não me passava nada de trabalho. E eu ia trabalhar das 8 às 5h30 e não tinha nada para fazer. Então, eu entendi o recado deles. A gente não quer mais você, mas a gente não vai desligar você, porque tinha aqueles acertos, os pagamentos a serem feitos, e nem isso eles queriam fazer. Já fazia 3 anos que eu estava lá, então, nesses últimos 6 meses, eu ia trabalhar na expectativa de ter trabalho, porque é horrível você estar no lugar e não ter o que fazer. E eu saía de lá todos os dias chorando, porque eu falei, eu entendi a geladeira, entendeu? E eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar. E aí, para eu não ficar sem fazer nada, eu pegava, assim, trabalhos voluntários, que eu era publicitária, então uma arte, uma coisa assim, e eu fazia dentro do meu trabalho. Mas eu falava para minha chefe, olha, eu estou fazendo uma coisa que não é daqui dessa empresa, mas é porque eu estou sem nada. Quando você quiser, você me passa. Uhum. O pouco que ela me passava, aí começa uma virada legal. O pouco que ela me passava, eu sentava, eu ficava revisando textos, livros, né? Lendo livros, validando textos, validando um pouco a arte, mas assim, uma coisa... Eu não era decisora, entendeu? Mas tudo bem, mas tanto fazia se eu faria o meu trabalho ou não, se eu faria bem feito ou não. Ninguém avaliaria, entendeu? Mas essa experiência de ter trabalhado com livros, depois eu entendi para que eu estava sendo trabalhada. Eu fiquei 6 meses, eu peguei poucos livros, mas eu tive contato com livros. Até então eu não tinha tido. Depois de 6 meses, alguém ia cansar. Ou eu, ou a empresa. E eu fui firme, porque eu sabia que eu precisaria daquele dinheiro naquele caso. E aí eu esperei. Quando eles me chamaram para reunião para me desligar, foi um suspiro dos dois lados, né? E eu agradeci a oportunidade. Eu agradeci muito por ter mudado um pouquinho o foco também. Então, assim, eu saí de lá e eu fiquei aí, olha, deu 1 ano sem trabalho algum. Uhum. E aí eu fiquei... Aí foram outra geladeira, né? Aquela quando você não consegue nenhuma entrevista de emprego. É de lascar, né? Várias vezes a gente chora no carro, quando o filho chora, a mãe não vê, né? E me conta uma coisa, nessa E situação aí... que você viveu,
Qual foi o erro da sua parte que você poderia nomear e que hoje, mais madura, você teria feito diferente, de repente? Na época eu já tinha sacado que foi exatamente não ter flexibilizado algum princípio meu em relação à empresa, né? Então, olhando para trás hoje, eu vejo que foi muito bacana pelo próximo passo até que eu posso contar. Uhum. Mas na época, doeu muito eu ter falado, agido. Não foi impensado. Eu pensei, só que eu não flexibilizei em nada aquilo que eu poderia ter flexibilizado, entendeu? Eu fui extremamente dura, muito rígida com os meus princípios e não abri mão deles em momento algum. E eu sinto que em alguns pontos eu poderia ter flexibilizado, a gente poderia ter feito lá atrás um trabalho melhor. A questão de ter... Ah, pode falar. Não, pode falar, continua. De ter esse pouquinho tempo da geladeira trabalhado com livros, eu entendi porque depois de um ano, né, eu fiquei sem trabalho e do nada eu fui chamada para trabalhar numa editora. E eu deixei claro, eu falei, amigos, olha, eu só tenho 6 meses de experiência e muito pouca, porque na verdade eu fiquei na geladeira e tal. Mas eu fiquei 5 bons anos nessa empresa trabalhando com a edição de livros didáticos, né? E lá eu cresci, assim, absurdamente. Então, foi assim, esse fracasso lá atrás me ajudou muito. No momento eu não entendi, mas depois eu entendi que eles já estavam me trabalhando para aquilo que eu poderia trabalhar depois, né? E, sinceramente, hoje eu me vejo muito mais nesse mercado editorial do que no meio publicitário, entendeu? Então, fez parte. Se você quiser, eu te conto uma outra história também, de um Eu fracasso. quero. Eu quero, só deixa eu fazer uma conexão bem importante de algo que a gente tem trabalhado no canal e você citou, e, e eu acho que a palavra, para mim, eu gosto muito dessa palavra, é equilíbrio, né? Eu tenho falado sobre princípios, sobre você ter seus valores pessoais também e ir para o trabalho sabendo quais são seus valores para te ajudar a tomar decisões e não te levar a tomar decisões que te deixem triste e você nem sabe por que tá triste e no fim das contas você tá triste porque ele tá indo contra os seus valores pessoais. Mas você falou que você poderia ter flexibilizado. Você entende esse processo de flexibilização muito mais como um amadurecimento dos valores que você identificou para si mesma? Porque, assim, valor é valor, a gente leva aquilo e é aquilo que é a nossa força motriz para ajudar a gente a tomar decisões e crescer. Mas você entende que nesse processo de amadurecimento a gente amadurece os valores também? Com certeza, Marissa. É o que eu falei para você. É como se a Lívia de hoje olhasse para a Lívia lá atrás e dissesse: não, amiga, não precisa disso agora, Não entendeu? tanto. Pois é. É que é aquilo, né? A gente vai crescendo e a idade vai chegando, né? E ela vai nos ensinando muito. Então, é como se eu pudesse falar para a Lívia lá atrás, eu falaria isso. Falar, olha, você, nesse momento, não precisaria disso, ou você está num processo de amadurecimento. E na época eu achava que não, né? Eu achava que eu detinha muito, né, muita coisa já, que eu estava consolidada naquilo. Mas depois eu vi que a vida foi ensinando muitas outras coisas, né, e me ajudou muito aonde eu tô chegando hoje, né? E eu sei que lá na frente, quando eu tiver 50 anos, eu vou olhar para a Lívia de hoje e falar: amiga, por que você fez isso? Faz parte do amadurecimento e a gente tem que ser bom com a gente, né? Eu costumo falar que a gente não pode ser muito duro com a gente nesse processo, porque senão a gente perde muito no processo, né? Conta seu outro exemplo que você queria dar de alguma coisa que você fez e de repente se arrependeu ou amadureceu aí. Bom, nessa situação agora, eu já estava nessa empresa nova, né, minha última no caso, e lá, graças a Deus, eu fui galgando, assim, né, e ao trabalho também, ao esforço, né. Então, de editora de texto, eu passei a coordenar a equipe da edição de texto e depois eu abracei outras 3 equipes. Então, eu coordenava a edição de texto, a diagramação, a ilustração e a revisão. Então, são etapas do processo produtivo de uma editora, né, de livros.
Então, tudo que caía em produção era minha responsabilidade. E eu tinha comigo 50 pessoas diretamente ligadas. E em dado momento da nossa produção, a gente precisou trabalhar muito. E eu sempre fui contra chamar as pessoas para trabalhar, tipo, domingo, madrugada, entendeu? Mas eu tentava ao máximo que elas fizessem o melhor delas dentro do horário de trabalho. Cada um tem sua vida, sua família, né? E em dado momento, a gente percebeu, meu chefe percebeu mais, e a gente foi conversando, que as pessoas precisavam dar um pouquinho mais. Tinham alguns pontos, assim, cruciais que estavam afetando a produção. Então, a gente precisava fazer feedbacks individuais até. Mas naquele momento, a gente não tinha tempo nem capacidade. Então, o que eu fiz? Eu dividi em equipes mesmo. Então, a revisão, a edição, lá. E eu fui fazer reuniões, feedbacks, na verdade, em grupo, com essas 4 equipes que eu tinha. E nessas reuniões, eu fui muito dura. Eu percebi que eu sou uma chefe muito dura depois, quando eu fui chefiar a mim mesma. Eu sou muito dura. Eu sou muito, assim, exigente. Então, mas nessas reuniões, eu só dividi eles nas equipes que eles trabalhavam, porque eu sabia que eu precisava adequar a linguagem. E até aí, beleza. E a galera recebeu numa boa, mas em uma das equipes eu percebi uma resistência muito grande, especialmente de uma menina, que até então era uma graça comigo, a gente se dava super bem. E depois daquela reunião, durante a reunião eu disse que eu estava dando um feedback em grupo, mas que era para cada um tomar para si, como se eu estivesse falando só com a pessoa. Essa menina, eu acho que ela abraçou muito isso, muito mesmo. E as palavras foram duras. E eu disse na reunião, olha, as palavras vão ser duras, porque eu não gosto de usar essa linguagem, mas está sendo preciso por conta de uma série de fatores. Tomem para si, mas façam as suas considerações também. Mas eu não sei se ela não fez a consideração, se minha palavra foi dura demais, ela abraçou para si. E naquele próximo ano, eu percebi que ela foi, assim, ficando apática. Não só comigo, mas consigo mesma, com o trabalho. A produtividade dela não alterou em nada. Ela foi uma graça. E o trabalho sempre muito bem feito. Então, não tinha nada para falar para ela que estava ruim. Mas eu percebia na relação comigo e na relação no geral, assim, sabe? Ela se fechou. Pessoas, talvez. Enfim. E aí, depois de um ano, que eu sabia que eu já ia fazer uma mudança na minha vida, que eu já ia pedir para sair daquele trabalho, e em dado momento eu precisaria fazer feedbacks individuais. Aí foi uma exigência da empresa para cada gestor. Uhum. Então, não tinha como fugir. Fui fazer feedback individual com ela, e nessa conversa, a gente já, assim, lavou roupa, sabe? Ela descortinou para mim tudo que tinha acontecido e que eu não tinha percebido. Na perspectiva dela, né? Ela descortinou na perspectiva dela. Isso. Eu percebi durante o ano, mas sabe aquela preguiça do dia a dia de falar, ai, vou lá conversar com a fulana? Eu deixei passar isso por um ano. E aí, quando eu tive que fazer em conversa individual, ela descortinou para mim, ela chorou, eu chorei, e eu sou bem difícil chorar em trabalho. Eu chorei porque eu falei, puxa, por que a gente não conversou antes? E por que eu não sabia exatamente da profundidade do seu descontentamento? E eu pedi perdão para ela, entendeu? Então, assim, eu disse para ela, eu fracassei muito com você. E eu entendi que não é nem a pessoas. Eu acho que quando você faz um contato mais individualizado, a sua equipe é enorme. A minha era enorme, era 50 pessoas. Tinha 1000 problemas para resolver. Mas ainda assim, se você se propõe a ter uma equipe como eu tinha, você tem que fazer um olhar individualizado. Então eu percebi que com ela eu errei muito. E depois daquela única conversa, o nosso relacionamento voltou, parece que voltou mais forte do que era antes, entendeu? Que arrependimento de não ter conversado antes com ela. Com certeza. Não, e você contando isso, Lívia, faz muito sentido. A gente tem trabalhado isso e foi legal você trazer essa experiência do feedback, porque
Um dos princípios do feedback é que ele seja imediato e que ele seja descritivo, específico para a pessoa com quem você está conversando. Então, eu entendo que o que você fez na tentativa de juntar os grupos foi dar um feedback a respeito do trabalho daquela área, daquele grupo de revisão. Mas isso não tirava a necessidade, como você mesma disse, de fazer um feedback individual para o desempenho, para a performance de cada um, né? Como você também falou, se você se propõe a ser líder de 50, o problema é seu. Você precisa ter conversas individuais, nem que elas não sejam tão frequentes, mas elas precisam acontecer. Então, eu agradeço muito você de ter contado esse exemplo, porque esse também é o objetivo dessa série de vídeos. A gente precisa ouvir de pessoas mais experientes que a gente, ou de colegas, o que eles fizeram e que não deu certo. A sabedoria está em você aprender com o erro do outro. É claro que às vezes na vida a gente vai aprender com os nossos, e a gente vai aprender muito, mas se a gente puder ouvir alguém e minimamente ser bom com a gente mesmo e falar, pera lá, eu não tô sozinho, não sou só eu que erro, eu ouvi outras pessoas que também erraram no início da carreira, né? Ou eu tô no meio da minha carreira e eu continuo errando, ok, você vai errar, somos seres humanos. Eu acho que o mais importante, você trouxe isso muito forte, foi justamente a importância de reconhecer o erro, né? Eu falo que você precisa ter atitude firme para reconhecer seu erro e pedir perdão para um colaborador. E mais bacana e mais bonito do que você dizer que não erra, é você errar e trabalhar esse erro e pedir perdão e reconhecer e falar para a equipe que você é feito de carne e osso, né? E que esse processo é importante. Muito legal e muito obrigada por ter compartilhado isso. É bem importante mesmo. Muito legal. Encerramos aqui a primeira parte da entrevista. Amanhã tem mais. Aguarde!